Estou aqui com 4 representantes dos movimentos de oposição que têm organizado encontros e manifestações nas ruas brasileiras. Quero dar o boa tarde aqui à Júlia Molinari, que já esteve conosco, do Basta Brasil. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Viana. Boa tarde aos ouvintes. Quero também saudar aqui a Flávia Figueiredo, que é nas ruas de Minas Gerais. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Vai tudo bem, né? E também ao Mariel Marra, que é do Movimento Indignados. Boa tarde, Mariel. Boa tarde, Viana. E a Marcela Valente, que é da Brava Gente Brasileira. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todo mundo que está escutando. Vou fazer uma primeira pergunta e depois eu peço que cada um responda, né? Vamos começar aqui com a Marcela, o mais rapidamente possível, para que a gente possa, né, ter toda uma discussão. O movimento pelo impeachment perdeu força, né? Legalmente, não se encontrou nenhuma possibilidade. E também politicamente nós temos lá um Eduardo Cunha que mudou radicalmente de posição depois que conseguiu os acordos com a presidente, na minha opinião, justamente para não ser investigado na questão da Lava Jato e enfraquecer. Tivemos mudanças no Supremo, Dias Toffoli indo para a segunda turma, já os habeas corpus para os empresários da Lava Jato, ou seja, tudo aquilo que foi organizado já está sendo colocado em prática, pelo menos é o que vem sendo denunciado e ninguém diz nada contra, né? E agora, Marcelo, como é que ficam os movimentos de oposição, e a mesma pergunta para todo mundo, nesse enfraquecimento do impeachment? Eu acho que não enfraqueceu, a gente deixou ele um pouco de lado, mas ele vai vir. E a nossa função agora é dar força à oposição, entendeu? Dar força ao juiz Sérgio Moro, e assim, eu acho que a gente enfraquece o PT. Então, o movimento tem que estar na rua, tem que estar pondo medo. A gente tem que estar começando a ensinar o brasileiro a ser uma oposição. Flávia Figueiredo, qual é a sua opinião, Flávia? Bom, eu acho que isso foi realmente muito ruim, né? O impeachment realmente agora não é uma possibilidade e, na verdade, eu acho que nem resolveria a situação, né? Mas eu acho que estão acontecendo coisas agora também que trazem algum alento para a gente, né? O Toffoli foi aí, é relacionado a um dos empreiteiros da Lava Jato, né? O Lula agora está implicado aí no meio também, com o BNDES, com tudo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo para o povo brasileiro ver que é a hora da gente continuar nas ruas. E a gente que está aí tentando, de certa forma, direcionar, liderar, né? Dar uma direção, na verdade, para esse movimento, é a nossa hora aí de divulgar essas informações e manter o povo na rua para dar apoio mesmo, como a Marcela falou, para o Sérgio Moro, para a Polícia Federal, para todo mundo que está tentando aí melhorar o Brasil junto com a gente. Eu esqueci de perguntar, qual é a sua profissão, Marcela? Eu sou empresária. Empresária. E você? Eu sou médica. Bem, agora a Júlia Molinari é advogada, né, Júlia? Qual é a sua opinião sobre esse pós-impeachment, que é o que parece perdeu força mesmo? Eu acredito que, apesar de que tenha perdido força no sentido de não ser mais o pedido principal das ruas, como a Marcela falou, talvez não é que ele perdeu força, ele está um pouco deixado de lado, porque a prioridade no momento a meu ver, é denunciar, publicar, né, tornar público, dar publicidade a tudo que está acontecendo em todas as esferas do Estado, dessa máquina aparelhada pela situação, né, que no caso hoje é o PT, e que está realmente destruindo o nosso país. A partir do momento que a gente começa a denunciar isso tudo e que a indignação se torna uma coisa mais consciente do povo, né, e quanto mais gente souber melhor, aí depois a gente pode realmente analisar uma a uma as possibilidades e tomar a direção que for a melhor naquele momento. Eu, particularmente, acredito que com tantas indícios de prova no momento, mas se vier a ser investigado, até a própria Lava Jato, que a campanha presidencial do ano passado teve dinheiro sujo, não precisa nem de impeachment, é cassação. Isso está na lei eleitoral. Então, assim, não tem essa conversa de o que fazer no momento. Eu acho que é mais mostrar para todo mundo o que está acontecendo, para que aí a solução vem naturalmente, eu acredito. Mariel Marra, do Indignados, qual é o posicionamento sobre o impeachment? Vem, não vem? Enfraqueceu? Como é que ficam os movimentos agora? Viana, a respeito do impeachment, também como advogado, eu acho importante esclarecer a população que, se houver um impeachment, quem vai assumir é Michel Temer. E se Michel Temer assumir como presidente da República, em 2018 ele pode se recandidatar novamente, sem configurar terceiro mandato. Existe até julgados já no TSE em relação a governadores e prefeitos
que após a reeleição, né, vice-prefeitos e vice-governadores que se tornaram então o chefe do executivo e que puderam se reeleger. Isso a população parece que passa um pouco desapercebido. Então a minha proposta particular do meu movimento não é a respeito do impeachment, mas sim uma ação de impugnação do mandato da Dilma. Por quê? Se for provado que a Dilma, durante a sua campanha, realmente abusou do seu poder econômico e dentre outras coisas, a eleição ela é anulada. E sendo anulada, saem os dois, e aí no caso nós teremos uma nova eleição. Agora nós temos por parte do Tribunal de Contas da União a possibilidade de provas, né? Porque por um processo que foi aberto durante a campanha. Exatamente. E o ministro abriu para que as provas sejam vistas. Isso pode ser o caminho, então? Sim. Na minha opinião, este é o caminho mais viável, até mesmo para que Michel Temer não seja um nome forte em 2018 e venha a se reeleger, e a gente tem que aguentar até 2022. Bem, agora, Júlia, outro dia eu escrevi até o seguinte: a oposição ainda não capitalizou esse momento ruim de Dilma Rousseff, uma aprovação de 12%, né, um ruim e péssimo com quase 70% de todo o país. Mas o que está acontecendo com a oposição? Está faltando liderança por parte de quem está contra o governo? Viana, eu acredito, aliás, é uma coisa que nós quatro que estamos aqui já conversamos a respeito e temos mais ou menos a mesma impressão, que a oposição no Brasil, bom, a nossa democracia é muito recente e a oposição, os partidos de oposição atuais estão aprendendo a ser oposição agora. A Marcela estava falando isso aqui antes do show e é exatamente isso. Então, falta articulação, não sei se liderança é a palavra. Liderança, a gente tem lideranças, né, políticas, admiráveis e que, enfim, que eu espero que passem a ser nas próximas eleições quem vai nos governar. Agora falta atuar, igual você falou, não capitalizou. É uma coisa que está aí, o governo está totalmente desaprovado pela população e a oposição não sabe o que fazer com isso. Como fazer isso virar a seu favor. Você concorda, Flávio? O que está faltando para a oposição aproveitar esse momento? Olha, eu acho que falta, eu concordo com a Júlia, a gente já chegou a conversar sobre isso mesmo antes, né? Mas eu acho que a população está esperando isso, né? Eu acho que a população tem necessidade de ter um líder, alguma coisa, e isso realmente, alguém marcante, não está surgindo. E eu acho que esses movimentos aqui populares estão tentando suprir essa falta desse líder, né, político que está aí, tentando direcionar um pouquinho. A população tem seguido a gente muito nisso. Então eu acho assim que seria bom ter alguém, seria, porque o povo está precisando, mas eu acho que não vai aparecer tão cedo. Tão cedo, né? Não. E qual é a sua opinião, Marcela? Por que a oposição não consegue capitalizar essa baixa? Eu acho que eles ainda não sabem fazer oposição. Eles estão começando a aprender. E ainda te falo mais, eles estão começando a aprender a ser uma oposição com o povo da rua. Quer dizer, tinha que ser uma coisa diferente, a gente tinha que aprender. Eles que tinham que chamar a gente. Então, a gente na rua que está chamando, igual eu converso muito com gente que fala, você está indo, né? Por que você está indo? O meu dinheiro está sendo roubado. E quando eu chamo alguém para ir comigo, eu falo, mas o seu também, não é só o meu não. Entendeu? Não adianta eu lutar por você. Então, eu acho que eles estão aprendendo a ser oposição com o povo da rua, e tinha que ser ao contrário. Mas a gente está caminhando, está crescendo. Esses dias a gente esteve na Assembleia, conversamos com a oposição, eles nos receberam, conversamos muito. E eu acho que agora o caminho nós já encontramos. E eu tenho até dó desse povo, viu? Porque nós vamos deixar eles nem dormir. Eu tenho observado, antes do Mariel falar, que houve um esvaziamento da agenda. Não é? Porque se a gente pegar, por exemplo, o PSDB, que se propõe a ser a principal oposição brasileira, a agenda do PSDB foi totalmente esvaziada. Né? O PT teve a inteligência, e aqui vamos dar o crédito, de pegar as ideias que eram importantes e colocá-las em prática dentro de uma nova roupagem, né, do que eles conseguiram. Então esvaziaram. Está faltando muito à oposição essa nova agenda, e uma agenda que aprenda, como disse, eu concordo com ela, com a população na rua. O que você pensa, Mariel? Os movimentos, né, todos os movimentos juntos, trabalhando juntos, nós temos observado que somos nós que estamos pautando, tanto a Assembleia como o Congresso, e somos nós que estamos colocando a agenda para eles. É isso que é engraçado, a rua pautando
o Congresso, pautando a Assembleia. Mas muitos especialistas aí de esquerda dizem que é o contrário, que vocês são uma elite, que vocês não são a rua, né? É uma opinião. Nós discordamos totalmente porque no nosso movimento tem pessoas de todas as classes sociais, de diferente tonalidade de pele. Sabe o que eu penso aqui? Eu falo, é como se advogados, médicos, economistas, professores, jornalistas não fossem parte do Brasil. Né? É um discurso de divisão de classes, separatista. Né? É uma coisa populismo. Assim, populismo, sabe? Populismo. É um negócio impressionante. Assim, o povo, gente, é muito diferente daquilo que foi apropriado nesse discurso de povo no Brasil, né? Do povo brasileiro, né? Nós somos todos, né? Essa divisão de classe surgiu foi agora. E a gente trabalha muito pelo Brasil, né? Sim, claro. Eu acredito que essa divisão é mais uma forma do PT tentar diminuir a força do movimento. Então, quer falar que é de elite, quer dividir o Brasil em norte e sul, quer dividir em raça. Isso cansou, esse discurso passou, mas eles não têm o que falar. Pois é. Tem uma divisão, o Sim. PT e o resto do país. Essa divisão existe. No dia 12, nós levamos até uma comunidade, né? Que fica junto com a gente, que atua junto com a gente, para abrir lá a nossa entrada na praça da Elite Branca. O pessoal faz questão de ir, tudo para mostrar que não tem elite, não. É todo mundo junto mesmo. Agora, Juvenal, vamos até agradecer, Juvenal, Cris do Morro, a população inteira desceu, foi muito bacana. Cris é nosso parceiro aqui de muito tempo, é uma liderança negra, sabe, que vai se tornar muito importante em Belo Horizonte, num discurso não rancoroso, num discurso não revisionista, né, naquela história de revisar os morros, nada disso, sabe, olhar para frente. Nós estamos precisando de olhar para um Brasil do futuro nessa história toda. Agora, vocês vejam bem sobre aprender com a oposição. Vamos falar sobre o Lula, por exemplo, que ainda é, né, o principal nome e que se pleiteia como candidato daqui a 4 anos. O Lula, ele ficou a vida inteira sendo liderança de oposição. Na época que se falava em impeachment de Fernando Henrique Cardoso, né, que o Mariel colocou, que se falava que era golpe, né? Que, né, igual, não sei o que, hoje é golpe, né? Mas na época era um impeachment legítimo. É só porque ele está do outro lado. Mas o Lula estava lá, toda manifestação de rua, ele estava lá batendo na porta, ele estava lá balançando a grade. Esse sentimento de rua está faltando hoje, não está não, gente? Está faltando a participação dos políticos nos movimentos de rua. Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Então, enquanto o Lula, como líder da oposição naquela época, era o primeiro a chegar, era o que mais aparecia, era o que mais gritava, era o que mais orientava, a gente não está entendendo o que ele está fazendo na rua agora. A gente viu ontem que ele está completamente perdido, né? Não, ele está tentando salvar a história dele. E se separar, se desvincular da Dilma o máximo que ele conseguir. Mas eu tenho A verdade, ele é um líder. Ele é não, nato, entendeu? É o que a gente está precisando. É disso aí. Mas eu tenho uma leitura, porque no início desse movimento foi criada uma fobia muito grande de, isso é o terceiro turno, isso é não sei o quê. Então criou-se aí um pavor meio de se ligar a políticos, né? Então eu acho que por isso que eles não se aproximaram, porque ficaria mal para o movimento, ficaria mal para eles. Então agora que a gente está conseguindo superar isso daí e a gente está chamando a oposição inteira, não um partido, não, é todo mundo para poder lutar com a gente. Antes de tudo, eles são cidadãos e estão pagando impostos. Essa história, ela é tão profunda. Você pega, por exemplo, o próprio Lula que vai para a porta da Petrobras com o ex-presidente Sérgio Gabrielli dizer que estão atacando a Petrobras. Quem atacou foi eles, né? O Sérgio Gabrielli é o homem que mais atacou a Petrobras, está aí nos autos aí. Aí cria-se essa história de que nós estamos aqui defendendo a Petrobras, mas é deles mesmos. Aí depois, como não tem nada de golpe, não tem coisa alguma, aí ele vem e fala assim, não, nós nos levantamos contra um ataque à Petrobras. E a Dilma falando que é no governo dela que a Petrobras está sendo recuperada. Bem, é brincadeira. Agora o seguinte, nós temos 4 anos pela frente, né? 4 anos, e a gente observa que há aí uma desarticulação. Então, como é que vai fazer? Vocês que são os que encabeçaram esse movimento aqui em Belo Horizonte. Qual é a sugestão dos passos, Mariana? Olha, nós temos agora uma proposta muito consciente de pequenas ações pontuais, tal como nós fizemos na terça-feira passada na Assembleia Legislativa, onde nós estivemos ali protestando, primeiramente contra o governo Pimentel, e segundo também a respeito da concessão da medalha do Stedley, né, o líder do MST. Nós estivemos lá na terça-feira e na quarta-feira nós recebemos a notícia que o projeto de resolução que visava caçar essa medalha do Stedley foi arquivado, né? Então nós temos... Não caça, não. Nós temos um engavetador, né, na Assembleia. Só que nós não vamos desistir.
Nós já temos uma proposta que não vou antecipar aqui exatamente para pegar de surpresa, mas nós não vamos desistir, porque essa medalha, ela é uma ofensa primeiramente ao povo mineiro, ela é uma ofensa à história de Minas, à história da Inconfidência, é uma ofensa à memória de Tiradentes. E a todos aqueles que já receberam a medalha. Também. Eu falei que se eu tivesse recebido essa medalha alguma vez na vida, ante essa realidade agora que o Stedley estaria a meu lado, eu devolveria. Existem requisitos objetivos para a concessão dessa medalha. Mas isso nunca foi respeitado. Isso aí, nesse aspecto, vou Mas fazer nunca aqui foi uma afronta tão grande, né? Nunca na história desse país. E o que você fala? Quais são os próximos passos? Bom, a gente está, igual o Mariel falou, a gente está com vários projetos, né? A gente agora não está planejando, por enquanto, né? Nenhuma grande manifestação. A gente está com projetos pontuais, como foi no dia 21, como foi terça-feira passada na Assembleia. A gente está com outros projetos também na rede, né? Está surgindo aí uma página, Acorda. Que é uma página muito legal, que vai misturar humor com política. Nós estamos aí começando esse projeto, né? E já estamos planejando também outras pequenas ações para serem feitas. Então, por enquanto, não tem uma grande manifestação planejada, mas nós não vamos parar, não. A ideia é não dar sossego. Isso. É continuar. E não deixar, exatamente, não deixar o povo esquecer. Marcela, o que você me fala, Marcela? Eu acho que o nosso maior projeto agora é esse Acorda. Que, assim, eu vou te falar que ninguém está nem imaginando, entendeu? Eu tenho até dó desse deputado PT, entendeu? Porque nós vamos ficar no pé deles, entendeu? Nós vamos entrevistar, nós vamos lá, nós vamos ver quem está trabalhando ou não. A verdade é que, em vez de agora ir para as ruas, nós vamos levar informação. Informação agora é de vídeo mesmo. Porque já que às vezes as pessoas, né, o PT consegue muito, a gente fala uma coisa e eles falam que é mentira, imagem não tem como você negar. Então nós vamos levar imagem e informação para esse povo. Entendeu? E também até vamos agradecer na Assembleia o João Leite, Gustavo Valadares, João Vitor Xavier, porque eles nos ajudaram demais. Eles receberam a gente aí, né? Eles nos representam. Isso, e eles se propuseram ajudar a gente e pediram ajuda das ruas também. Pediram que o povo não saísse das ruas e não saísse da Assembleia também. Que a gente, toda vez que fosse votar alguma pauta importante, que a gente fosse lá pressionar. Porque eles nunca viram os deputados do PT tão assustados quanto no dia que a gente foi. A Assembleia agora será a nossa segunda casa. Bem, pelo menos o nome é a Casa do Povo nessa história, né? Exatamente. É a casa da oposição. Bem, eu quero agradecer a presença, portanto, da Júlia Molinari, ela que é do movimento Basta Brasil, a Flávia Figueiredo, que é do Nas Ruas de Minas Gerais. Na verdade, nós duas somos do Basta Brasil, Nas Ruas Minas Gerais, é um movimento só. Tá ótimo. A Mariel Marra, do Indignados, e a Marcela Valente, do Brava Gente Brasileira. O negócio é, já que a questão é discutir política com respeito às leis, como vocês estão mostrando, e como brasileiros que querem o melhor para o país, é se unir mesmo, né? Juntar os movimentos todos e criar uma nova proposta. É o que nós estamos precisando, viu? Um abraço a todos, uma boa tarde. Obrigada a você. 4h51.